Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e misteriosos da Bíblia, o fim dos tempos. Muitas pessoas têm curiosidade sobre como será esse momento e o que a Bíblia realmente diz a respeito. Se você já ouviu falar sobre visões proféticas e revelações, então você sabe que a Bíblia está repleta de imagens e mensagens que nos fazem refletir sobre o futuro da humanidade e o destino final do mundo. No livro do Apocalipse, encontramos descrições impressionantes e simbólicas que têm capturado a imaginação de gerações. Essas passagens descrevem eventos que muitos acreditam ser prenúncios do fim dos tempos. E uma das coisas que é mencionado nessas profecias são os famosos cavaleiros do Apocalipse. E é importante entender que eles são parte central das visões que nos desafiam a pensar sobre justiça, redenção e a natureza humana em tempos de grandes provações. Então, prepare-se para uma jornada de descobertas, onde exploraremos juntos o significado por trás dessas poderosas imagens bíblicas. Fique comigo até o final para entender um pouco mais sobre cada um dos cavaleiros. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, apresentados então figuras enigmáticas e poderosas. Os Cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro a ser revelado surge montando um cavalo branco, uma imagem poderosa e carregada de simbolismo. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavaleiro portando um arco e coroado evoca temas de conquista e triunfo, mas seu significado pode ser interpretado de várias maneiras. O cavalo branco frequentemente simboliza pureza e vitória. Em contextos bíblicos, essa cor pode representar justiça e santidade, mas também, paradoxalmente, conquista e guerra. O fato de o cavaleiro estar armado com um arco e uma coroa sugere que ele não é apenas um guerreiro, mas um conquistador que é tanto abençoado quanto vitorioso. O arco é uma arma que implica distância. O cavaleiro não precisa se aproximar de seus inimigos para vencê-los. Isso pode simbolizar uma forma de conquista que não apenas domina fisicamente, mas também psicologicamente ou espiritualmente. A coroa, por outro lado, é um símbolo claro de autoridade e realeza, conferindo ao cavaleiro um status quase regal. Ele é alguém que luta, reina, e sua conquista é tanto militar quanto legítima. Ao longo da história, o cavaleiro do cavalo branco tem sido interpretado de diversas maneiras. Alguns veem nele uma figura messiânica, talvez até o próprio Cristo, simbolizando a propagação do Evangelho e a vitória do cristianismo. Outros o veem como um simbolismo do anticristo, um falso Messias que conquista pela decepção e pela força. Essa ambiguidade reflete a complexidade das profecias apocalípticas, onde imagens e símbolos podem ter múltiplas camadas de significado. Refletir sobre o cavaleiro do cavalo branco hoje te leva a questionar as formas como a conquista e o poder se manifestam em seu próprio mundo. Em uma era de conflitos geopolíticos e lutas ideológicas, a imagem do cavaleiro que conquista vitorioso e para vencer te desafia a considerar quais batalhas são justas e quais conquistas são verdadeiramente dignas. Enfim, este cavaleiro com seu arco, sua coroa e seu cavalo branco te convida a refletir sobre a natureza da autoridade e da conquista e sobre as consequências de suas próprias batalhas, sejam elas físicas, espirituais ou ideológicas. O segundo cavaleiro faz sua entrada dramática, montando um cavalo vermelho, simbolizando a guerra e o conflito. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esta passagem carrega uma intensidade que ressoa com os medos e realidades de todas as épocas, incluindo a nossa. O vermelho é uma cor frequentemente associada ao sangue, violência e guerra. O cavalo vermelho, portanto, é uma representação vívida da destruição que a guerra traz. Este cavaleiro é encarregado de uma missão terrível: remover a paz da terra, incitando os seres humanos a se voltarem violentamente uns contra os outros. A espada é um símbolo tradicional do combate e do poder militar. A descrição de uma grande espada enfatiza a escala e a severidade dos conflitos invocados por este cavaleiro. Esta arma facilita a violência e representa a autoridade e o poder de impor a vontade através da força. Em um sentido mais amplo,
a grande espada pode simbolizar o poder devastador das guerras para moldar a história, destruir comunidades e desfazer as estruturas sociais. Historicamente, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho tem sido visto como uma personificação dos conflitos e das guerras que assolam a humanidade. Em cada era, novos conflitos surgem, cada um trazendo consigo destruição e sofrimento, e cada um refletindo a contínua relevância dessa imagem apocalíptica. Este cavaleiro te faz questionar sobre as causas dos conflitos, a facilidade com que a paz pode ser destruída e o alto preço da guerra. Nos dias de hoje, quando considerar as inúmeras guerras e conflitos ao redor do globo, a figura do Cavaleiro do Cavalo Vermelho é um lembrete sombrio de como a violência ainda está presente em nossa realidade. Este cavaleiro desafia a humanidade a refletir sobre como gerenciar as diferenças e como buscar soluções para conflitos que evitem a escalada para a violência. Ele também te faz ponderar sobre o papel das nações e líderes na promoção da paz ou na instigação da guerra. Este segundo cavaleiro do Apocalipse é uma figura poderosa que serve como um espelho das suas lutas contínuas com a guerra e a violência. Sua presença na literatura profética te convida a considerar profundamente as consequências de suas ações e as escolhas que faz como sociedade, que pode tanto promover a paz quanto precipitar destruição. Na sequência dos Cavaleiros do Apocalipse, o terceiro revela uma realidade sombria que atinge a humanidade desde tempos imemoriais. Montado em um cavalo preto, este cavaleiro carrega uma balança, símbolo de medição e racionamento. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esta passagem é uma representação vívida da escassez e da inflação que frequentemente acompanham períodos de grande fome. A cor preta do cavalo pode ser associada ao luto e à morte, mas também à escassez e à fome. O cavalo preto simboliza tempos sombrios de privação, onde os recursos básicos se tornam escassos e o desespero toma conta das populações. A presença da balança nas mãos do cavaleiro é um elemento crucial para entender seu papel. Tradicionalmente, uma balança é usada para pesar e medir, o que neste contexto sublinha a precisão no racionamento dos alimentos em um período de escassez. A balança reflete a necessidade de distribuir equitativamente os recursos escassos, uma realidade comum em tempos de crise econômica e fome. A voz que cita os preços do trigo e da cevada sugere um período de inflação severa, onde mesmo as necessidades básicas se tornam inacessíveis para a maioria das pessoas. O trigo e a cevada, sendo grãos básicos, são fundamentais para a sobrevivência e seus preços elevados indicam uma crise de acessibilidade alimentar. O comando para não danificar o azeite e o vinho pode sugerir que, apesar da fome generalizada, certos luxos ou bens de maior valor permanecem intocados, possivelmente refletindo desigualdades na distribuição de recursos. Historicamente, fomes devastadoras ocorreram por uma combinação de desastres naturais, guerras, políticas mal direcionadas e falhas no sistema de distribuição de alimentos. O Cavaleiro do Cavalo Preto nos lembra da fragilidade dos sistemas que sustentam a vida humana e da rapidez com que a segurança alimentar pode ser comprometida. Ele nos desafia a refletir sobre a gestão dos nossos recursos naturais, políticas agrícolas e ações em resposta a crises alimentares. Portanto, este cavaleiro do alto do seu cavalo preto é uma figura sombria que nos convoca a enfrentar questões de sustentabilidade, justiça na distribuição de recursos e nossa capacidade coletiva de responder a crises. Sua presença no texto bíblico é um lembrete pungente da importância de prever e prevenir as condições que levam à fome, assegurando que ninguém tenha que sofrer a dor da escassez. A visão do último dos 4 cavaleiros do Apocalipse é talvez a mais sombria e implacável. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esta figura terrível simboliza a morte em suas muitas formas, acompanhada pela vastidão do inferno,
representando uma força destrutiva abrangente e inexorável. A cor amarela do cavalo pode ser associada à doença ou decadência, reforçando o papel deste cavaleiro como portador de morte. Em muitas culturas, o amarelo também está ligado à traição e ao perigo, o que complementa a natureza ameaçadora desta figura apocalíptica. Este cavaleiro é explicitamente chamado de Morte, e sua presença é seguida pelo inferno, Hades, o que sublinha a ideia de morte não apenas física, mas também espiritual e eterna. A união da morte com o Hades na narrativa ilustra a inevitabilidade do fim último que todos os seres vivos enfrentam e o destino das almas após a morte conforme a visão escatológica. A descrição dos instrumentos de morte, espada, fome, peste e feras, mostra as várias maneiras pelas quais a vida pode ser extinta. Cada método tem suas raízes tanto em acontecimentos históricos quanto em medos universais. A espada simbolizando a guerra e os conflitos violentos. A fome refletindo as crises de escassez. A peste indicando doenças e epidemias que podem dizimar populações. Basta se lembrar da última grande epidemia que tivemos. E as feras representando os perigos da natureza. E também os perigos mais abstratos que devoram a sociedade de formas menos óbvias, como corrupção ou desumanização. O Cavaleiro do Cavalo Amarelo ressoa profundamente em nossa consciência coletiva, especialmente em tempos de crise global com pandemias, guerras e desastres naturais. Ele nos desafia a enfrentar a realidade da morte e a considerar nossa resposta a essas calamidades. Este cavaleiro nos convida a refletir sobre nossa própria mortalidade, sobre a ética do cuidado com os doentes e moribundos, e sobre como estruturamos nossas sociedades para lidar com os desafios que ameaçam a vida em grande escala. A imagem do Cavaleiro do Cavalo Amarelo é um lembrete latente de que a morte é uma parte inescapável da experiência humana, mas também um convite a considerar como vivemos nossas vidas face a essa realidade. Ele nos exorta a não apenas temer o fim, mas a trabalhar ativamente para mitigar o sofrimento e promover a vida, a paz e a saúde onde pudermos. À medida que encerramos nossa exploração dos Cavaleiros do Apocalipse, somos deixados com visões poderosas e simbólicas que nos desafiam a refletir sobre a nossa própria existência e o mundo ao nosso redor. Cada cavaleiro traz consigo mensagens profundas que infelizmente são tão relevantes hoje quanto eram há milênios. Essas imagens nos convidam a questionar: como estamos contribuindo para a paz em meio aos conflitos? Estamos fazendo o suficiente para combater a fome e a desigualdade? Como podemos melhorar nossa resposta às pandemias e cuidar melhor uns dos outros? E, finalmente, como enfrentamos a realidade da morte, tanto em nível pessoal quanto comunitário? Estas são perguntas difíceis, mas extremamente necessárias. Convido cada um de vocês a compartilhar suas reflexões e respostas nos comentários abaixo. Vamos juntos buscar entender mais profundamente essas poderosas mensagens e encontrar maneiras de aplicar essas lições em nossas vidas e em nossas comunidades. Agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo para estar comigo nesta jornada pelo livro do Apocalipse, ao menos uma pequena parte. Se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que também possam se interessar por estas reflexões. E claro, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas futuras explorações pelas Escrituras e pelo impacto que elas têm em nossas vidas hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.